Olá, sejam muito bem-vindos ao Histórias que o Céu Escreveu. Aqui é um lugar de testemunhos sobre o agir poderoso de Deus. Eu me chamo Stanis e o mais importante para você saber sobre mim é que eu sou filha de um Deus poderoso que me livrou do pecado, me salvou e operou e opera milagres em mim e no meio daqueles que me cercam. E é por isso que nós estamos aqui. Aqui você vai conhecer o sobrenatural de Deus. O salmista, ele nos ensina sobre isso no Salmo 77, quando ele diz: "Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos." O salmista Davi também nos ensina no Salmo 105 que deem graças ao Senhor e proclamem o seu nome. Anuncie entre os povos o que ele tem feito. Mas o profeta Isaías também, no capítulo 12, ele nos fala: "Dai graças ao Senhor, invocai o seu santo nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos." O nosso desejo aqui é que a terra ela possa ouvir aquilo que o céu tem escrito. Olá, nós estamos hoje aqui, mais uma vez, hoje com a nossa amiga e irmã Rejane Souza, que vai trazer o seu testemunho. Seja muito bem-vinda, Rejane. Muito obrigada, para mim é uma honra estar aqui participando desse projeto com você. A gente vai hoje ouvir a história da Rejane, esse testemunho que Deus interviu na vida dela, o milagre que Deus operou na vida dela. Então, por favor, abra o seu coração, experimente do testemunho da Rejane, aqueça o seu coração. Presta atenção nessa história que o céu escreveu. Rejane, conta pra gente como foi que você conheceu a Jesus, como foi que Jesus entrou na sua vida, assim, rapidamente, né? Pra gente poder te conhecer melhor, saber como foi que iniciou essa tua caminhada com Jesus e quanto Jesus começou a escrever essa história tão linda que é a sua vida. Amém. Na verdade, eu quero aqui também novamente me apresentar. Eu sou a Rejane Souza, sou piauiense, tenho 40 anos e, na verdade, eu aceitei Jesus com 14 anos de idade. Mas eu sempre costumo dizer que a gente já nasce com o nosso chamado, né? Desde pequenininha, o Senhor já me direcionou ao meu chamado. Então, eu sou de uma família que é cearense, a minha mãe é cearense, na verdade, o meu pai, ele é do Maranhão, e eu sou piauiense, e através da minha vida, o Senhor alcançou o meu lar, na verdade, a minha casa, os meus pais, os meus irmãos, porque eu ainda não era casada. Hoje eu sou casada com a Ailton, tenho 3 filhos, o Davi de 1 ano, a Isabelle de 8 e o William de 18 anos. Que legal! E Rejane, deixa eu te falar que Deus também fez esse chamado para a minha vida, eu ainda com 11, 12 anos de idade, e também eu vim lá do Maranhão, viu? Nós somos vizinhas. Olha como Deus escreve as coisas. Estamos aqui agora juntas para proclamar os feitos do Senhor. Que bênção! Para a glória de Deus, né? E o meu testemunho aqui que eu vou contar hoje é assim, um resumo do que o Senhor fez na minha vida. Um milagre, na verdade, que Deus operou na minha vida quando eu tinha meus 20 anos para 21 anos. Porque eu aceitei Jesus com 14 anos. Só que eu era aquela crente de ir para a igreja, né, nos domingos, quando dava. Então eu comecei mais ou menos assim, não fervorosamente logo. E eu me casei com 19 anos, com a Ailton,
E na minha gravidez do meu primeiro filho, eu já comecei a passar algumas situações na saúde, que foi uma das áreas que o Senhor fez esse milagre, né? E quando eu tive o meu filho com 21 anos, eu fui acometida de uma depressão. Só que não é uma depressão simplesmente daquela que você fica trancada no quarto, mas foi uma depressão terrível mesmo, de ser desenganada pela medicina. Então, Foi uma depressão, então, pós-parto? foi uma depressão pós-parto, porém ela não começou assim quando o meu filho nasceu. Ela começou quando ele já tinha uns 7 meses de vida. Só que ela sempre dá sinais, a depressão, né? Sim. Ela vai dando sinais, mas o profundo mesmo do poço foi quando ele tinha 7 meses de vida. Eu me lembro que eu estava já na casa da minha mãe, morando com ela, porque o meu esposo estava no estado da Bahia, justamente na cidade de Salvador, trabalhando. E eu me lembro que de repente eu passei mal, Sim. né? Passei mal. A minha mãe me levou imediatamente para o hospital. E o incrível é que naquele momento eu achava que estava tendo AVC ou alguma coisa, um ataque do coração, né? E porque eu sentia muita coisa junta. Um problema físico, né? Isso, fisicamente eu sentia. Sim. E aí o doutor olhou para mim e perguntou: "Você teve alguma preocupação?" Eu disse: "Não, doutor, nada." E naquele dia ele me deu uma injeção chamada diazepam. Só que eu não sabia, né, o que era diazepam, hoje eu já sei. E ele mandou eu para casa. Só que quando passou o efeito da medicação, aí veio o começo da grande luta que eu tive, que foi a depressão mesmo, sabe? Onde ela estourou e todos os dias, durante alguns meses, todos os dias eu estava no hospital. Todos os dias eu passava mal, todos os dias eu sentia falta de ar, todos os dias eu achava que meu coração ia sair pela boca, todos os dias eu achava que eu ia morrer. E esse processo, eu não estava próximo do meu esposo, do meu marido, e com um bebê de 7 meses. Então, a primeira coisa, eu não queria mais o bebê. Foi aí que o doutor viu que era uma depressão pós-parto, que a mãe, ela recua Ela e rejeita, recusa né? e rejeita a criança. E a minha mãe passou a cuidar do meu filho. Do meu filho e da minha pessoa, de mim. E eu chorava muito, porque a minha depressão, eu não queria morrer. Eu tinha um medo de morrer, mas eu não queria morrer. E nesse medo, eu fiquei com medo também de comer. Eu não comia alimento nenhum. E passei 15 dias sem me alimentar. O que me sustentou, além da mão poderosa do Senhor, foi porque a minha mãe fazia suco de beterraba para mim. Eu bebia leite e tomava esse suco de beterraba. Só que eu cheguei num estado de 38 quilos. Uau! Quando eu fiquei nesse estado, eu não consegui mais me levantar, não conseguia mais se sentar na cama. Foi aí onde a minha mãe me levou novamente para o doutor e pedi dessa vez que não só chegasse lá e aplicasse uma injeção de diazepam em mim, mas que me internasse. E quando o doutor olhou para mim, disse: "Não, essa menina vai morrer. Ela não está precisando da injeção, não. Eu estou entendendo o que a senhora está dizendo. A gente vai internar ela, porque ela precisa se recuperar. Ela está muito magra, ela está muito desnutrida, e a gente vai começar a fazer outras baterias de exame nela para fechar o diagnóstico, o que ela tem." E ali, na época, o meu pai era vivo. Ele fez um empréstimo porque tinha que ter o resultado logo dos exames. E tudo isso Deus proveu também. E nesse caso, eu fiz vários exames.
e não deu nada. Todos perfeitos, né? Não deu nada. E aí foi quando o doutor chegou para minha mãe, chegou para mim e disse assim, você está com depressão, eu vou lhe encaminhar para a psicóloga e para o psiquiatra, e é aqui onde eu quero abrir um parênteses. Que tem coisas que a gente tem que ir para a medicina sim. Sim. Deus, ele deixou a medicina para nos ajudar. Verdade. E também para nos ajudar a ser curadas. Então, naquela época, há praticamente 20 anos atrás, ir para o psiquiatra era dizer que você estava doida, né? E ter um acompanhamento também com a psicóloga. E naquele momento, eu não tinha força de decidir nada. Sabe? Quando você está muito fraca, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar, até porque vem muitos pensamentos negativos na tua mente. Você não consegue ter pensamentos positivos. Você não consegue reagir, né? Exatamente. E aí uma coisa que você pode se perguntar, mas ela aceitou Jesus com 14 anos. Isso aconteceu quando eu tinha 21 anos. E a igreja e a fé? Tem situações da nossa vida que você fica tão sobre o ataque mesmo, que você não tem força para se levantar e até mesmo para orar. E isso aconteceu comigo. Mas, Regiane, aproveitando também e falando que essas coisas não acontecem só com a gente. Se a gente vai aqui para a Bíblia, a gente vai encontrar na Bíblia homens e mulheres que também sofreram de depressão. Os heróis da fé também tiveram depressão. Então é importante você tocar nesse ponto, né? Porque aqui, além de ser o seu testemunho, é também uma forma da gente fazer chegar do outro lado, para se tem alguém do outro lado que está nessa situação, que está passando por um processo de depressão, mesmo tendo uma fé pungente, uma fé muito forte, procura uma ajuda profissional, porque Deus também capacitou os profissionais da saúde para poder trazer saúde para a gente, não é verdade? Com certeza. E isso foi eu falo assim que foi uma bênção de Deus na minha vida, também o lado profissional das pessoas que cuidaram de mim, que foi o psiquiatra e a minha psicóloga. E naquele momento eu me lembro que incrível que eu ia sozinha, né? Eu comecei a minha mãe me levando e depois eu ia toda semana, eu tinha minha consulta com um psicólogo. E uma vez no mês eu tinha a minha consulta com psiquiatra. E esse acompanhamento começou a mudar algumas coisas. Porém, a depressão ela é tão terrível que por mais que hoje uma pessoa diga assim, você vai ficar boa, isso, né, você não tem nada, como a psicóloga sempre falava comigo, mas porém quando eu chegava em casa eu começava a sentir tudo aquilo de novo. E chegou um momento na minha vida que foi tão forte que a minha família ela apelou para a macumba. E aí você pergunta, Regiane, mas você não conhecia a palavra? É outro parênteses que eu quero abrir. A palavra. Eu ia para a igreja, mas não conhecia a palavra de verdade. Aí há uma diferença de você ir para a igreja e conhecer a palavra. É verdade. Então, eu não tinha força, né? Então, a primeira vez que eu fui, fui levada por dois tios meu, que minha mãe me pediu, foi no estado do Piauí. E eu me lembro que quando eu cheguei naquela sala com aquela macumbeira, ela mandou olhar para um espelho, né? E quando eu olhei aquele ambiente escasso, sujo, e ela disse, você está tomando qual medicação? Qual foi a medicação que o doutor passou para você? Olha só. E quando eu mostrei a caixinha da medicação, que era um remédio antidepressivo, ela disse,
Você está indo no caminho certo, porque até essa medicação eu tomo. Naquele momento, Deus abriu assim uma coisa na minha mente que eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Se a própria pessoa está na mesma situação do que eu. E eu costumo dizer sempre uma frase que você não pode dar aquilo que você não tem. Com certeza. Se ela estava na mesma situação, o que ela ia me ajudar? E eu saí dali decidida a buscar por mim. Começar a dar um passo de fé que ainda não tinha dado. Eu ainda não tinha dado esse passo. Eu juntei a fé em Deus com a medicina. E aí foi quando eu voltei, tive uma crise muito forte, onde foi que comunicaram o meu esposo para ele vir de Salvador, né? Porque eu estava muito mal. E eu me lembro que quando ele chegou, ele me encontrou internada no hospital. E eu recebi alta mais ou menos com uma semana. E eu me lembro que eu estava deitada na minha cama. Meu marido estava do meu lado, né? E ele saiu um pouco, eu fiquei ali só. E Deus falou comigo poderosamente. O Senhor disse assim, levanta-te dessa cama e vá para a minha igreja. E a igreja que eu vou mandar você ir, que era a Assembleia de Deus, Templo Central da cidade de Parambu. Era longe da minha casa, não era perto. E a gente não tinha transporte. O transporte que tinha dentro da minha casa era a bicicleta do meu pai. E eu chamei o meu esposo e disse assim, o Senhor quer que eu vá agora para a igreja. Ele disse, mas como você não consegue nem se sentar, não consegue nem ficar em pé? Eu disse, eu quero te pedir algo. Me leve na bicicleta, eu quero ir para a casa do Senhor. E ele me levou, era um domingo, e ele me levou naquele domingo. Eu me lembro que eu me sentei lá atrás. E nesse dia, tinha uma missionária do Piauí ministrando. E eu me lembro quando ela olhou para mim lá atrás e disse, você aí, vem aqui na frente, que hoje o Senhor te cura. Olha que maravilha. E eu me lembro Glória que eu fui, a Deus. sabe, bem magrinha, debilitada. Eu fui lá na frente e ela disse, o Senhor me mostra que o inimigo já tinha cavado a tua cova. Uau. Tentando colocar um espírito da loucura sobre a sua mente. Mas hoje o Senhor te cura. Aleluia. E naquele momento começou o processo da cura. Amém. Naquele momento eu fui para casa e eu tomei posse. E eu, Rejane, comecei a ser a minha intercessora. E naquele momento eu comecei a ter o meu momento com o Senhor. Eu comecei a orar 3 vezes ao dia. Eu comecei a declarar sobre a minha vida a palavra do Senhor. Que não volta vazia, né? Que não volta vazia. Eu comecei a declarar 3 vezes ao dia o Salmo 91, o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra de morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor estaria comigo. Amém. E eu comecei a declarar a palavra de Deus, eu comecei a orar, eu comecei a buscar e Deus usou uma pessoa da cidade, que nessa época congregava na igreja presbiteriana, e disse assim, Rejane, eu pego na tua mão e você vai todos os dias comigo, que tiver culto, eu venho te pegar de carro e vou te levar. E aí está a diferença. Quando você está no momento pior, Deus vai sempre levantar alguém para lhe ajudar. E eu louvo ao Senhor pela vida dessa mulher, que era uma grande empresária na cidade. E ela olhou, Deus falou com ela e ela levava, eu ia para a igreja no domingo 2 vezes, porque tinha o culto de manhã e à noite. E não faltava o culto na semana. E aí o Senhor foi me fortalecendo. E é onde a gente chega na palavra que diz que o Senhor é a nossa força. Eu fui sendo fortalecida pela palavra e pela oração. Glória a Deus. Não deixei
de ir para sessões, né, com a psicóloga, e não deixei de ser acompanhada pelo psiquiatra. Porém, ele já começou a tirar várias medicações, porque eu não tomava só uma, eu tomava várias medicações. E ele foi começando a tirar. E quando eu comecei a ficar bem melhor, eu tive outra crise, né? Que foi um dia que eu passei mal e eu disse, eu preciso fazer um exame da cabeça, porque eu estou começando a me sentir muita tontura e ali o inimigo colocou na minha mente. Então, a nossa mente, a gente tem que orar para que o Senhor brinde a nossa mente com pensamentos positivos. E naquela época eu já estava no caminho da cura e já estava muito bem, só que veio um contra-ataque que o inimigo colocou na minha mente que eu estava com um tumor na cabeça. São as mentiras, né, que o inimigo vai colocando no seu momento de fragilidade. O inimigo aproveita aquele momento, ou você acabou de dizer, você se fortaleceu na fé, você se fortaleceu na palavra, os medicamentos estavam sendo, né, retirados, mas o inimigo quer isso? Não, ele quer te aprisionar numa depressão. E aí começa a lançar mentiras sobre a sua mente. Né? E é importante, né? Não sei que ataques você tem sentido ou tem recebido na sua mente. Esses pensamentos mentirosos, enganosos, que o diabo pode estar trazendo à sua mente, só tem uma forma de você apagá-los, é substituindo pela verdade, pela palavra de Deus. Não foi assim, Rejane? Foi. E naquela noite que eu me senti mal, eu orei. E eu pedi ao Senhor, Senhor, me cure. O Senhor é médico dos médicos. Eu não tinha condição de fazer uma tomografia. Eu me lembro que eu insisti para o doutor, para o psiquiatra, eu preciso fazer uma tomografia, eu preciso fazer uma tomografia. E ali ele me deu a guia para me fazer essa tomografia. E eu tive que ficar na fila do SUS. E ali eu disse, Senhor, essa tomografia não vai sair tão cedo. E eu comecei a orar, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, Senhor, eu sei que pode ter várias pessoas na minha frente, mas mexa lá no sistema, faça que me chame, porque eu tinha que fazer essa tomografia aqui em Fortaleza, que é a cidade que eu morava, Parambu, era uma cidade pequena. Sim. Aí, hoje já é bem desenvolvido, mas ainda é pequena. E eu tinha que fazer essa tomografia aqui em Fortaleza. E nesse tempo de sair, né, a tomografia, eu tive um sonho que eu entrava em uma sala de cirurgia, é isso que eu vou contar para quem crê. Eu entrava numa sala de cirurgia e via só pessoas de branco. E o médico, e hoje eu tenho certeza que era Deus, abria a minha cabeça. Eu fiz uma cirurgia naquela noite. O Senhor fez uma cirurgia em mim. E uma semana depois saiu para me fazer a tomografia. E quando eu fiz essa tomografia, eu cheguei para o doutor, eu disse, nem enxaqueca deu na tomografia. Você não tem nada. E aí, onde foi outra virada de chave, porque Deus fez outra mudança na minha vida, que foi o processo da mudança, onde meu marido, ele veio para me levar para a gente morar em Salvador, com meu filho, aonde foi que o Senhor começou a me curar, que eu já estava aceitando meu filho. O meu filho não dormia, detalhe, meu filho ele não dormia comigo, quem dormia comigo era a minha mãe. O meu filho pequenininho, ele dormia numa rede e na cama dormia a minha mãe. Porque eu tinha medo de passar mal ou de morrer e não ter ninguém ali adulto para me socorrer. E antes da depressão, quem dormia comigo era o meu filho. Sim. Porque o meu marido, ele trabalhava em outro lugar. E aí foi quando
O meu marido veio e disse, eu vou levar você comigo para Salvador e você vai continuar o tratamento lá, em Salvador. E foi aonde eu vi a mão de Deus concluir a cura da depressão. Eu fui para morar em Salvador, na capital mesmo, e ali eu fui para a igreja congregar. Como eu disse, eu fui a minha intercessora, né? E sou ainda a minha intercessora. Comecei a cuidar do meu filho, do meu esposo, do meu lar. E foi aonde a psiquiatra de Salvador, com 2 meses, me deu alta. E ainda continuei com a psicóloga 6 meses e depois ela me deu alta. Porém, nesse processo, ela me deu alta para me ficar sendo acompanhada por um clínico, Sim. um médico clínico. E foi aonde que eu comecei a sentir muitas dores abdominais e eu fui fazer uma ultrassom. Nessa ultrassom deu que eu tinha policísticos no ovário. Muitos, não era pouco. Era assim de quantidade de mais de 30 em cada ovário. Nossa. E ele disse que eu não podia mais engravidar, que eu tinha que fazer um tratamento e com nenhuma medicação que ele passou, eu me dei. Eu tomava a medicação, parava no hospital. E foi aí que a depressão já estava indo embora e eu tive que o quê? Passar por esse processo novamente de uma cura sobrenatural na minha vida. E foi aonde eu entreguei ao Senhor. Eu disse, Senhor, o Senhor me curou da onde eu achava que não tinha cura. O Senhor me tirou do vale da sombra da morte. O Senhor me resgatou novamente. Então é esse mesmo Deus que eu creio que eu vou ser curada. E eu me lembro que em um culto, o pastor disse assim, Deus está curando uma mulher aqui de cisto no ovário. E se você crer, você vai ser curada. E aí está a palavra-chave. Fé. Se creres, né? Se confiar. Fé. E naquele momento eu tomei posse. E na mesma semana eu fiz o exame. E a ginecologista que me acompanhava, ela disse, Rejane, o seu útero está como de uma criança e os seus ovários. Você não tem mais nada. Aleluia. Glória a Deus. Então, o inimigo, ele sempre vai tentar lhe confundir referente à cura divina que Deus faz sobre a tua vida. Verdade. Quando nós recebemos uma cura divina, nós temos que ter convicção que nós estamos curadas. Amém. Porque vai vir ataques depois para tentar confundir a sua mente que você não foi curada. Para gerar dúvida, né? E o inimigo trabalha na dúvida. E Deus trabalha na certeza, porque nosso Deus é Deus da verdade. Amém. E o Senhor me curou ali. E para a glória de Deus, que a cura foi tão real, que hoje eu já tenho 2 filhos. Depois disso, porque a medicina chegou para mim dizer, você não pode mais ter filho. Então, a medicina, ela pode chegar para você com diagnóstico. Mas a última palavra, ela vem do Senhor. Amém. É verdade. Amém? Amém. Então, assim, você que está passando por depressão, porque depois de 5 anos para cá, a gente pode dizer, muitas pessoas já sofriam de depressão, Sim. mas hoje é assim, uma das doenças que tem atacado muitas mulheres de Deus. Não tenha vergonha de pedir socorro. É verdade. Não tenha vergonha de ir para a medicina.
porque Deus deixou a medicina também de uma forma de cura, porém, a última palavra é dele. Amém. Rejane, eu glorifico a Deus pelo seu testemunho, porque a gente se conheceu num propósito de Deus. Deus escreveu o nosso encontro, né? E a gente está aqui para celebrar isso, porque eu acredito que realmente Deus escreveu esse encontro. Tem tantas coisas em comuns na sua história, na minha história, que você nem imagina. Eu também passei por um período, né, de depressão. Eu tinha medo de morrer, eu tinha muito medo de morrer. Chegava à noite, eu entendo perfeitamente o que você disse. Parecia que tinha um trator dentro de mim, meu coração parece que ia sair, eu não tinha perna, me faltava fôlego. Eu achava que eu estava num processo terminal de câncer e que todo dia eu chorava porque, meu Deus, amanhã eu não vou ver meus filhos, né? E realmente, quando a gente está nesse processo de depressão, é uma briga com a mente da gente. Você tem que estar ali toda hora. Vem uma palavra negativa, você vem com a palavra positiva. E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, porque naquela época, quando eu estava muito fragilizada, e às vezes que ele chegava em casa e me via chorando, ele me abraçava e dizia assim: Stanis, você não vai morrer. Deus contou os seus dias. Você confia em mim? E eu dizia, confio. Então confia em Deus. São 120 dias que Ele está dizendo que está ali reservado para você. Aleluia. E aí todas as vezes que vinha essa mentira, esse engano de morte, Rejane, eu dizia, ei, eu não vou morrer não. O meu Senhor aqui na Bíblia Aleluia. Diz que são 120 dias, 120 anos. Que você vai viver. Isso é uma promessa do Senhor que está lá em Gênesis. Então, os nossos dias são contados pelo Senhor. E Satanás continua sendo pai da mentira. É verdade. Levando mulheres, homens, gente, crianças hoje em dia, adolescentes, nesse processo de depressão, por acreditar nas mentiras de Satanás, né? No engano. Como você bem disse, a medicina, a psicologia, eu também fui fazer né? Fui para o médico, fui para a psicóloga me deu alta, glória a Deus, eu não precisei tomar nenhum antidepressivo, porque não sei porquê, né? Mas glória a Deus. Fui tratada, fui medicada, né? De outras coisas que precisava ser medicada, mas assim, toda a honra, toda a glória ao Senhor, né? E, Rejane, foi um período difícil, eu entendo a sua dor e glorifico a Deus, amém, porque da mesma forma que Ele te resgatou, Ele me resgatou também, né? E hoje nós estamos aqui para contar, amém, essa história que o Senhor escreveu, tanto na minha vida quanto na sua vida. Amém. Nós somos filhas de um Deus poderoso, né? Que nos salvou, que nos libertou. E é sobre isso, gente, por isso a gente está aqui, para contar os feitos do Senhor. Ele é o mesmo Deus de ontem, vai ser hoje e para sempre vai ser esse Deus poderoso, maravilhoso, glorioso, fiel e amoroso para conosco. Eu queria pedir, Rejane, para que você pudesse, né, a gente já está aqui encerrando, foi muito bom estar com você, né, nessa atmosfera aqui de presença de Deus, né? Pedir que você desse uma palavra, né, para as pessoas que podem estar nos assistindo, que estão nos assistindo, e você orasse também, se tem alguém aí que está precisando de oração, que está passando por problema de ansiedade, de depressão, saiba que Deus ele pode agir através dessas lentes, né, daquilo que você está ouvindo. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então nós cremos que a palavra ministrada aqui, ela chega até o seu coração e vai transformar esse caos, essa depressão em tempo de alegria. Confia, assim como eu e a Rejane confiamos, Deus vai fazer infinitamente mais, muito mais daquilo que a gente possa pedir ou pensar. Amém? Amém, amém, amados. E o bom é isso, é quando você sente a dor do outro.
Quando você sente a dor do próximo, você pode ajudar. Verdadeiramente, porque aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, Deus vai fazer na sua vida. O nosso Deus, ele não muda. Ele quer somente um posicionamento seu de fé. É a fé. É você se entregar ao Senhor de verdade, dizer assim, olha Deus, eu creio, e buscar a sua cura na palavra do Senhor, porque está aqui escrito. Um dos salmos que me ajudou também muito, além dos que eu citei, o Salmo 23 e o 91, foi o Salmo 46, que ele fala assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Eu gosto da versão que diz assim, o Senhor é o nosso socorro, né? Aliás, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus, Ele é o teu socorro. Ele é o nosso socorro. E o incrível que Ele diz assim, bem presente na hora da angústia. É nesse momento que você está passando de enfermidade, sabe? Onde você ora e diz assim, esse mundo não é mais para mim. Onde você olha e vê que não faz sentido a tua vida, fazendo sentido, mas o inimigo coloca na sua mente que não faz mais sentido. Deus, ele tem bênçãos para a sua vida. Da mesma forma que Deus fez na minha vida, que fez na vida da Estane, vai fazer na sua. E não é só a cura em si da depressão, é o que você vai fazer depois que você é curado. Amém. É isso. Entendeu? Você vai levar para outras pessoas, dizer assim, se Deus fez na minha vida, Deus também fará na sua vida. Amém. Aleluia. E Deus, ele está aqui, e ele está aí contigo. E ele diz assim, eu sou o teu socorro. Amém. Aleluia. Ainda que você esteja em vale de sombra de morte, Amém. porque quando você está ansioso, depressivo, você se encontra num vale de sombra de morte. Você decreta morte sobre a tua vida e a palavra tem poder. Então, no lugar de você decretar e dizer assim, eu vou morrer, decreta, eu vou viver. Amém. Eu declaro vida sobre a minha vida. Eu declaro bênção sem medida sobre a minha vida. Amém. Comece a declarar um futuro. A palavra de Deus lá em Jeremias 29, 11 diz, bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, de lhes dar um futuro. Ei, Deus tem futuro. Amém. Para você. Então, nesse momento, eu repreendo todo pensamento negativo, todo pensamento de morte, todo pensamento de enfermidade que não existe no seu corpo. E se existir, Deus cura, que Deus venha curar, tirar você desse lugar de depressão, tirar você desse lugar escuro e trazer para a luz. Eu declaro luz sobre a tua vida. Eu declaro a palavra de Deus sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus que você possa vir ser curado totalmente da depressão, de qualquer enfermidade que esteja assolando, que esteja tirando a tua paz, que você está dizendo assim que vai morrer, em nome de Jesus você vai viver. Porque através da sua vida, Deus vai alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Começa a declarar a palavra de Deus. Porque quando eu comecei a declarar essa palavra sobre a minha vida, Deus me curou e Deus começou a mudar a minha história. E se você quiser saber mais um pouquinho, né, só da minha história, esse ano foi lançado esse livro, Mulheres de Pé, Mulheres Escolhidas, florescendo no Jardim de Deus, com 15 coautoras,
né, comigo. E o meu capítulo é o 3. Eu trago um resumo bem resumido daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Quem leu sabe que tem outros testemunhos de cura, de libertação e tudo. E eu convido a você para ler, adquirir. E também, próximo ano, estaremos lançando um novo livro, que é do meu projeto. Hoje eu tenho um projeto de mulheres, que chama Mulheres de Pé, Jejum e Oração. Por que de pé? Porque o Senhor falou assim, é necessário ter mulheres de pé para poder levantar as que estão caídas. Amém. Jejum e oração, porque é com jejum e oração que Deus nos dá autoridade para orar, repreender espíritos malignos e repreender enfermidades. Amém. E essa amada linda estará no próximo livro, né? Obrigada, Regiane. Vai ser uma das coautoras, que vai falar sobre os frutos, semente e frutos. Amém. E eu tenho certeza que ela tem muitos para contar. E já convidamos você aí para estar em novembro, né? Peço licença aqui, em novembro, para a imersão que nós vamos fazer aqui na cidade de Fortaleza, em novembro, dia 9 de novembro, a imersão de cura e libertação. Amém. Somente para mulheres. Glória Amém? a Deus. Muito obrigada, Regiane, mais uma vez por você estar aqui, né? E foi muito bom estar com você, ouvir, né, da parte de Deus através da sua vida. E eu quero dizer para vocês que estão aí do outro lado, que se você se identifica e você tem uma história que o céu escreveu, então entra em contato conosco e vem aqui também proclamar os feitos do Senhor na sua vida. Deus, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Amém? Amém. Se você gostou desse vídeo, se você gostou de ouvir uma história que o céu escreveu, compartilha esse vídeo, dá o seu like, fala com as pessoas que você conhece e compartilha também a sua história. Ajuda a propagar e a fazer conhecido em toda a terra as histórias que o céu ainda está escrevendo.